Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Meus filhos bem-amados, eu venho a vocês a fim de expressar e de transmitir algumas coisas relativas ao trabalho efetuado a partir de, já, uma semana de seu tempo. Como muitos seres humanos sobre o planeta, como a maioria de meus filhos que necessitam se elevar, se despertar, começam a perceber em meio às suas estruturas, esse acordar, essa vibração e essa luz que enfim nos reunifica pelo fogo da verdade e pelas graças do arcanjo Metatron, reunificando, em nós, nossa capacidade para vibrar, juntos. O que acontece, à frente do horário ao qual eu os chamei, é nossa reunificação. O que a maior parte de vocês vive naquele momento, traduz nossa aliança nova, como filhos da liberdade e filhos de liberdade, que vocês reconectam. Em meio à nossa unidade reencontrada, de nossa filiação espiritual a mais livre, é-lhes enfim possível viver as primícias do que vocês são, estabelecendo, em vocês, como sobre a terra, a capacidade de unidade, a capacidade de transcender o bem e o mal, para encontrar sua unidade e nossa unidade comum. Nesses momentos, muitos de vocês, eu diria, vivem o que é denominado ascensão, não em totalidade, e, no entanto, é exatamente assim que ocorrerá esse fenômeno que os devolvem à sua eternidade. Ao emergirem em meio a essa consciência cada vez mais penetrante e abrangente, vocês entram, pouco a pouco, no que vocês são. Vocês tecem os fios de seu retorno à unidade, fios de luz, fios de liberdade, que os restituem, em verdade, ao que vocês são, que isso seja em meio à vibração do coração, que isso seja em meio à vibração das duas coroas, que isso seja em meio ao despertar de seu sacro, pouco importa. Sua consciência se transforma. Isso, meus filhos bem-amados, vocês o percebem. E por essa transformação de sua consciência, vocês tornam possível pelo seu trabalho, por sua religação, todos juntos, onde que estejam sobre a terra, religarem-se no mesmo impulso de amor, no mesmo impulso de serviço, no mesmo impulso de unidade. Vocês tornam possível o que eu vou em breve entregar a todos da terra. Os mecanismos denominados ascensão ou translação dimensional começaram efetivamente. Eles irão se completar na data em que somente a fonte, e ela apenas, conhece. Certamente, existem, em meio ao seu calendário temporal, datas definitivas. Estas lhes foram comunicadas de diferentes maneiras. É durante esse intervalo de tempo que tudo isso que deve se acelerar, e que está já acelerado, vai se acelerar ainda mais, em vocês, como em meio a esse mundo. Vocês vivem as últimas revelações. Essas últimas revelações, para vocês, são sinônimo também de aceitação, de aceitar suas próprias sombras, de se perdoar a si mesmo em um ato de unificação feito possível pelo fogo da verdade, pelo despertar, em vocês da dimensão que existe, pelo despertar do que vocês são, além desse personagem que vocês desempenham, bem além. A verdade que se instala em vocês, e que se revela em vocês, é o mesmo processo que chega agora a essa terra que está, como vocês o sabem, algumas de minhas estrelas lhes disseram, em período de parto e de libertação. Vocês devem aproveitar desse período para se ajustar, ao mais próximo de sua unidade, essa que vocês percebem. Então, alguns de meus filhos irão denominá-lo de dissolução em meio ao todo, outros irão chamá-lo de dissolução em meio à luz, outros ainda ali irão ver fenômenos de resistência, de dor, de sofrimento, que não são inutilmente, mas para permitir-lhes liberar e considerar o que eles são, uma ilusão a mais. Descobrir a verdade não é trivial. Descobrir a verdade, como o fazem, é capital para vocês, para a Terra, para todo esse sistema solar e, certamente, para mim. É então tempo de render graça ao trabalho que vocês efetuam. No intervalo de uma semana de seu tempo, vocês vão cumprir algo de gigantesco. Vocês vão permitir a luz vibral, a luz da fonte do Cristo, dar um passo decisivo. Esse passo, vocês o acompanham por seu próprio passo, para seu coração.
É a época e o momento de ver de alcançar, em consciência, o que obstrui, literalmente, em suas vidas, em seu ser, em seus esquemas, o acesso a esse ilimitado. Então, sim, nós rendemos graça e nós expressamos toda a nossa gratidão por seu trabalho de luz, porque são. Lembrem de permanecer humildes. Lembrem de permanecer na simplicidade. Lembrem de continuar sua vida em meio à matriz como vocês o prometeram, a maioria de vocês, até seus últimos limites, a fim de permitir àqueles de vocês, de seus irmãos e de suas irmãs que desejam ir para sua unidade e que não chegaram, até agora, a se desengajar de certos esquemas. Os últimos momentos são para eles, não são para vocês, porque para vocês, eu diria que quase tudo está feito. Tudo se cumpre e se faz alquimia no interior de vocês, é o que vocês vivem, cada noite e cada tarde. A efusão do fogo da verdade os libera, completamente, de todos os aprisionamentos, de todas as ilusões. Muitos de vocês tomam consciência e adquirem uma grande lucidez do que é a unidade, do que é a vida, verdadeiramente. Nós concebemos também que, para qualquer um de vocês, todavia despertos, se desvincular completamente da vida falsificada é uma prova porque funcionamento, em meio a alguns apegos, pode ser considerado, pela consciência, como seguro. O que vem a vocês é o desconhecido. Mas vocês já o conhecem, através de seu trabalho das 19h14, hora de Brasília. Muitas coisas ainda serão reveladas, não sobre a unidade, porque isso se vive, mas reveladas em relação a mecanismos ocorrendo em suas estruturas, como em meio a esse mundo e também em meio ao universo. Alguns de vocês percebem a luz no céu, e também certas sombras. A luz também, ao nível de seu céu, revela e resplandece. Essa iluminação é um fogo devorador, um fogo de abrasamento do amor, em vocês, como sobre a terra. Várias coisas vão ainda ocorrer nessa terra. Como também o sabem, a data não é determinada, por vocês, nem por nós, mas pela própria terra, cuja vida se revela a vocês porque sua vida, como a vida de vocês, foi confinada, isolada de sua própria fonte. Tudo isso se restabelece sob seus olhos, em sua consciência, em meio às suas estruturas, na ignição de seus fogos e na manutenção, se possível, o mais possível, de sua alegria interior. Então sim, incontestavelmente, a amplitude de sua consciência, a amplitude do fogo, a amplitude da unidade vai, doravante, se multiplicar. Vocês precisam então fazer um esforço a mais para acolher, repetidamente, sua própria unidade, a revelação da luz vibral, e o estabelecimento de sua consciência em meio ao novo mundo. Da mesma forma, para o que vocês denominam pessoa, personalidade, ego, vocês devem, aí também, aceitar que a parte de vocês mesmos que nasce não tem estritamente nada a ver com a personalidade. Então sim, há coisas das quais vocês têm que lamentar. Essas coisas são o que representam seus últimos freios, seus últimos obstáculos. A intensidade vibratória que vocês vivem, em meio às suas coroas radiantes, está aí para isso. Ela deverá permitir-lhes, meus queridos filhos, acelerar ainda mais o processo vibratório de consciência, despertando-os a si mesmos em sua eternidade. Não deem importância ao que resiste, não deem importância ao que combate, mas mergulhem cada vez mais na unidade de nosso reencontro. Resta agora pouco tempo, em termo terrestre, até a minha revelação total. Como mãe da humanidade, mãe de todos vocês, a mãe que eu sou os quer livres, autônomos, serenos, lúcidos e, sobretudo, humildes e simples. Vocês estão efetivamente nos últimos momentos. Há que se alegrar. Esses momentos não podem ser quantificados ainda em termos terrestres, embora haja, como eu disse, prazos.
O que eu posso simplesmente afirmar-lhes é que contém o tempo que é descontado e o que resta, em função de sua própria intensidade vibratória, vivenciada durante seu trabalho das 19 horas, 14 horas, hora de Brasília. Quanto mais vocês se dissolverem na luz vibral e na vibração de suas coroas, mais esse momento irá se aproximar, não unicamente para vocês, mas para a Terra inteira. Outra etapa deve ser transposta no momento de meu anúncio, mas lembrem que vocês estão aqui para servir e amar. O melhor serviço e o melhor amor que vocês podem fornecer à Terra, como ao conjunto da humanidade, é unicamente estar na vibração do fogo, na vibração do coração. Todo o resto se estabelecerá, e isso vocês o sabem, pela inteligência da luz. Cristo está também mais próximo. Alguns de vocês começarão a se comunicar com ele de diversas maneiras. Inicialmente em sonho, em suas noites, e para alguns de vocês, já, de forma consciente, nos momentos de alinhamentos específicos, às 19 horas, 14 horas, hora de Brasília. O templo purifica-se, seu templo, preparando a vinda de Cristo no interior de vocês. Não busquem, eu repito, um Cristo exterior. Apenas vocês podem se salvar, por sua luz. Não essa da personalidade, não essa das crenças ou das ilusões, mas na luz da vibração, em seu coração, em suas duas coroas radiantes ou em seu sacro, e principalmente na imersão de sua consciência no que eu denominaria beatitude e dissolução. Essa morte do ego é a etapa final. É o que vocês vivem atualmente. Então, todo o conclave, toda a minha frota rende graça para o que vocês vivem e para o que vocês despertam. Como sabem, como lhes disse o Sr. Metatron, nas próximas semanas, de forma gradual, a tarefa atribuída aos anciãos é vir revelar-lhes o funcionamento das 12 estrelas, entregando a vocês, por aqui, não ainda um novo ensinamento, mas uma prática, mais eficaz, do que vocês são na luz. Essas técnicas não são técnicas propriamente ditas, porque não há possibilidades técnicas que lhes permitam ascensionar se vocês não estão na unidade e na simplicidade, mas, bem mais, para acelerar em vocês os mecanismos vibratórios que lhes permitirão trabalhar na finalização desse mundo. Eu voltarei, quanto a mim, no dia 7 de setembro, apenas após a efusão e o nosso contato das 19 horas, 14 horas, hora de Brasília. Eu pedirei também a vocês, se isso for possível, qualquer que seja o local em que estiverem nesse planeta, de se manterem na escuta, neste dia, após as 19 horas e 30 minutos, após as 14 horas e 30 minutos, hora de Brasília. Esse encontro é uma data importante. Permitirá, se tal for sua aspiração, atingirem, ainda mais, sua unidade. Alguns de vocês já começaram a me visitar, onde estou, e eu estou exultante. Um grande número de outros filhos meus são chamados a se juntar também, durante esses momentos. Eles serão sempre acolhidos como uma mãe que reencontra seus filhos após uma separação muito longa. Estou aqui para encorajá-los, pelo meu amor, a se elevarem ainda mais no interior do que vocês são. Estou aqui para encorajá-los a viver sua unidade, a viver sua liberação. Lembrem que a imersão nas vibrações e na consciência, que muitos dos meus filhos vivem às 19 horas, é a chave final, permitindo-lhes revelar e levar o fogo do amor, o fogo da verdade, a fim de que a consciência unitária, essa de sua existência, quem me transcenda, completamente, o que resta ainda fazer no interior da sua consciência limitada. Estou também à sua disposição, se há questões relativas a esse processo específico, e se importante, ao que vivem, nesse momento final. Então, meus filhos, eu os escuto. Meus filhos bem-amados, se não houver perguntas, permitam-me acrescentar uma coisa. O que vocês vivem por agora, entre 19 horas e 19 horas e 30 minutos, após as 14 horas e 14 horas e 30 minutos, hora de Brasília, depois que o meu anúncio acontecer, ser-lhes possível?
em qualquer momento de sua vida aqui na Terra. O objetivo, eu lembro a vocês, não é partir. Alguns de vocês, naquele momento, sentir-se-ão presos ao nível dos tornozelos, a fim de que não possam falhar e partir antes da hora. Não se esqueçam que seu trabalho está apenas começando. Muitos de vocês vieram unicamente para viver esse momento. Vocês não têm talvez ainda lembrança, em totalidade, mas isso vai se revelar muito rápido. Outros, enfim, têm consciência. Eles estão aí para isso, porque é um momento de intenso amor, de intensa verdade. Há perguntas? Pergunta: o que acontece quando se tem uma forma de perda de consciência durante todo o trabalho das 19 horas e 19 horas e 30 minutos, das 14 horas e 14 horas e 30 minutos, hora de Brasília? Meu filho bem-amado, isso reflete uma distância ainda importante, relativamente importante, entre a consciência limitada e a consciência ilimitada. Mas o fato mesmo de perder consciência significa que o trabalho da luz acontece. A um dado momento, aqueles de vocês que vivem isso, frequentemente, no meu anúncio, irão se despertar. O importante é estar consciente, simplesmente, do momento em que isso surge, a cada noite, no seu horário francês. Eu sei também nesse planeta, que muitos filhos se levantam em plena noite para realizar esse trabalho. Eles compreenderam o aspecto importante e a humildade. Nós expressamos também nossa gratidão, bem além das fronteiras desse país, a todos aqueles que, qualquer que seja a hora, para eles, se obrigam a viver ou a ter consciência desses momentos, que sejam em meio às suas atividades, ao seu trabalho ou, para alguns, como no momento em que dormem. Pergunta: durante essas efusões e a sua intervenção, minhas pernas se tornam pesadas e se comprimem na terra. Por quê? Meu filho, isso corresponde ao que eu expressei. Eu falei de amarrar os tornozelos, mas, para alguns, são realmente as pernas de chumbo, impedindo, na verdade, você de se juntar muito cedo à sua existência. Novamente, o trabalho é aqui, no momento. Não é em outros locais. Lembrem que vocês estão aí para todos os outros, mais do que para você mesmo, sobretudo aqueles e aquelas que estão hoje despertos para essa vibração e para essa luz. É então indispensável, para alguns de vocês, serem mantidos no interior dessa matriz, e para outros de vocês, justamente, se tendo a liberdade total, deixarão esse plano. E o momento, para eles, não chegou. Pergunta: ao que corresponde, ao mesmo tempo, ter a cabeça como explodir? Meu filho, o que você chama de cabeça explodir é o trabalho da luz unitária em meio às estrelas de Maria. Esse é o trabalho de colocar em movimento, de balançar, de rotação da Merkaba, da roda na roda ou da coroa na coroa. É o sucesso do trabalho. Durante esses momentos de minha presença, ou durante os momentos de nossos reencontros, às 19 horas, 14 horas, hora de Brasília, seguramente, a maioria dos seres humanos percebe essa explosão de luz em sua cabeça e na coroa central da cabeça. Outros também, os mesmos em geral, constatam que a vibração do coração, ou pelo menos a pressão do coração, se torna mais intensa, em momentos fora desse período específico. O trabalho na coroa radiante permite-lhes realmente, fora dessa faixa de horário, sentir muito mais facilmente o que é denominado vibração do coração, vibração do Cristo, em vocês, um permitindo o outro, mas não ao mesmo tempo, para alguns. Para a maioria, essas duas etapas são sucessivas no tempo. A ignição das três lareiras, coroa radiante da cabeça e coroa radiante do coração no interior da coroa radiante da cabeça, ou coroa do coração sozinha, ou ainda triângulo sagrado sozinho, é frequentemente o que vocês vivem. Raros são os seres que, no momento, têm a capacidade e a humildade de viver as três vibrações de maneira sincrônica ao mesmo tempo.
Mas o que importa, o mais importante é que a luz vibral penetre no seu coração fora de minha presença e fora de nosso encontro das 19. Nós abastecemos vocês, vocês se abastecem a si mesmos, na fonte. É o que lhes dá a força, a humildade, a simplicidade e a luz para continuar o caminho desse mundo. Pergunta: convém prosseguir esse trabalho em localidades ou com pessoas ligadas a esse caminho, ou deveria-se começar a operar no mundo mais 3D? Meu filho, o trabalho se faz pelo acolhimento da luz no interior de si mesmo. A ação no mundo exterior ocorre pela sua presença, a si mesmo, em seu coração. Compreenda bem que não tem ali ação a conduzir no sentido da terceira dimensão. Certamente, mais louvável e mais amor é estar no coração, do que desejar servir exteriormente. Mas lembre-se que o trabalho mais importante é a sua própria vibração que virá nutrir o mundo exterior. O risco do serviço, sem vibração, é manter a dualidade. Assim então, o serviço do qual eu falo é o serviço da luz. O serviço da luz é se tornar um templo de luz porque, se tornando esse templo de luz, você nutre a Mãe Terra e você nutre o universo inteiro. Não há então que se preocupar, naquele momento, de levar algo novo, ou de operar em meio a movimentos ou associações. Seguramente, isso é necessário, nesse mundo que se termina, mas nós esperamos que aqueles que vivem as vibrações e a consciência do coração, oficiem em meio a seu templo interior. Esse trabalho é um trabalho de revelação da luz, por si, mas sobretudo no sentido do serviço para o restante dos irmãos e das irmãs que ainda não estão despertos. Hoje, vocês são várias dezenas de milhões, pelo planeta, a seguir esse trabalho. Nós vemos por nós mesmos. Às 19 horas, hora francesa, a Terra inteira se ilumina, e isso é o melhor serviço que vocês podem realizar. Então, obviamente, se sua consciência diz para fazer outra coisa, faça-o. Mas não se esqueça que o testemunho da autenticidade é, e permanecerá, a vibração de suas coroas. Se uma ação o afasta da vibração das suas coroas, então, isso não está certo. Mas, aí também, livra você de compreender e de viver a finalidade. Pergunta: estar no mundo poderia permitir-se viver algumas transformações, se reforçando no que se é? Bem amada, isso é projeção exterior. A chave, a solução, a unidade, estão no interior. Esse mundo, essa matriz, é uma projeção ilusória. Querer agir na matriz, pelos efeitos matriciais, é uma ilusão. O mundo apenas se revela a ele mesmo, coletivamente como individualmente, a partir do momento em que esse processo é aceito, acolhido e integrado. Um de meus filhos, brilhante em meio ao coração, onde ele andar encontrará um eco. Esse eco não está no serviço aparente, de querer, não está em uma atitude conforme a um ideal projetado de coração, mas unicamente ligado à sua presença. Aí está toda a diferença. Os antigos esquemas não permitem sair da matriz e ir para a unidade. Estabelecer-se em meio ao coração, aumentar a vibração do coração, portar essa luz, como o disse o arcanjo Miguel, consiste em ser essa luz. Não desejar convencer, não impor a luz, jamais. Porque aquele que impõe a luz já está em erro. Não há o que desejar, para ninguém, não há o que decidir, para ninguém. Há apenas que ser livre e que ser luz. Esse é seu único poder em relação à luz e sua única mestria. O resto é apenas interferência em meio à matriz. Pergunta: estar no ambiente exterior nos ajuda a evoluir frente a nós mesmos? Meu filho, isso é diferente para cada um em função do que lhes permanece como apego a essa matriz. O sábio, aquele que vive em meio à unidade, sabe pertinentemente que a ação exterior é ilusória. Vocês não estão mais naqueles tempos. Muitos dos que vocês chamaram de místicos, de santos, e algumas de minhas estrelas, o fizeram. Elas irradiaram sobre o mundo quando ninguém as conhecia.
Elas estiveram reclusas e isoladas, e, entretanto, elas mantiveram a conexão com a luz, elas sozinhas. Então, como ousar pretender querer agir sobre o mundo exterior para transformá-lo? Com que direito? O amor torna livre, e o amor é livre. A partir do momento em que o amor e o coração desejam conduzir algo, ou alguém, onde ele não deseja ir, isso não é mais do amor. Compreendam bem que vocês todos não têm o mesmo destino. Vocês todos não têm o mesmo porvir, e todos vocês têm um caminho diferente. Ora, quem pode pretender que o caminho de vocês todos, nesse preciso momento, sobre esse planeta, seja a luz? Agora, alguns de vocês, entre meus filhos despertos e vibrando em meio às suas coroas, decidiram se retirar de seus apegos, de suas ocupações. Outros decidiram ali se manter. Façam o que dita não o seu mental, não as suas crenças, mas a vibração ela mesma. Vocês constatarão, aliás, que, em certas situações e para certas pessoas, tornar-se-á difícil, em certas situações ou frente a essas pessoas, manter sua unidade. Então o que fazem naqueles momentos? Se vocês aceitam que o seu trabalho de luz é o mais importante, e que esse trabalho de luz se faz no interior, e que o exterior irá se conformar com sua dimensão interior, basta ser. Querer agir é já uma saída do ser. A melhor maneira de ajudar é ancorar e semear a luz, onde vocês estiverem. A melhor maneira de ajudar é receber e dar o que acontece às 19 horas. O resto é de sua responsabilidade. Isso é sua liberdade, isso é seu livre-arbítrio, mas não fazer jamais uma regra geral, se há ali uma aspiração real para operar em meio ao exterior. Estou apenas dizendo, tenham cuidado para não se queimar com o fogo. Seu fogo do amor é destinado a abrir o coração. Mas se esse fogo é declinado, no exterior, por tal pessoa, vocês vão acarretar consequências terríveis, para ela, como para vocês. E isso não é mais o amor. Vocês devem respeitar a liberdade ou o livre-arbítrio de cada um. Se há violação disso, o fogo do amor não poderá acendê-los e abraçá-los. Vocês reincidirão, repetidamente, em meio ao que foi denominado fogo da ilusão. A vocês saber e a vocês decidir. Eu confirmo que o melhor serviço e a melhor ajuda é encontrar a si mesmo. A partir daquele momento, vocês irradiarão sobre o mundo, oferecendo sua luz, e não atuando de forma exterior. O momento não é mais para isso. Muitíssimas crianças, muitíssimos adultos, meus filhos, se abrem cada vez mais nessa terra. Eles não precisam necessariamente de uma ajuda exterior para se estabelecerem no que eles são. Coloquem-se sempre a questão: por quem é condicionada a ação? Ela é condicionada pela humildade ou não? O princípio de irradiação da luz unitária se faz sobre toda a Terra. É a inteligência da luz, ela mesma, que vocês despertaram em vocês e que acolheram em vocês, quem vai decidir a ação. Ela seguirá então as linhas de menor resistência para atingir a alma e a situação que ela deve alcançar. Mas isso não depende de vocês. Seria extremamente presunçoso querer direcionar a luz que se encontrou para alguém ou para uma situação. A melhor boa nova, como diria meu filho, que vocês podem sustentar, é sua presença, não pelas palavras e não pela vontade. Essa presença não depende de um contato físico, ela independe do tempo e independe do espaço, já que ela está fora da matriz. Nós não temos mais perguntas. Agradecemos. Meus filhos bem-amados, onde vocês estejam, aqui como em outros lugares, nós somos um. Seu amor acompanha-me, como meu amor os acompanha. Eu amo vocês. Até breve. Austris Dimension, 21 de agosto de 2010.